e embolar algum tipo de apresentação. A gente vai apresentar agora, eu só não estou conseguindo ver aqui, A gente vai apresentar, então, uma revisão da disciplina até o presente momento. Agora há pouco eu fui em São Lourenço do Sul e o pessoal me falou sobre a questão de, mas o que cai na prova? Bom, eu preparei alguns slides para auxiliar vocês a compreender o que cai na disciplina, né? Porque, no fundo, no fim e ao cabo, o que vai cair na prova é o argumento básico do que a gente está fazendo na disciplina, né? Então, afinal de contas, qual é o problema que a gente está trabalhando, qual é a resposta para esse problema e quais são os argumentos utilizados para esse problema. No caso, a gente traz um pequeno embate entre o SEM e o Rawls, né? o que se chama dentro do Álvaro de Vita como uma briga dentro de casa, que eu tenho salientado nas aulas presenciais, porque ambos são considerados liberalistas pelo Álvaro de Vita. Dentro desse contexto, a gente traz uma teoria mais robusta, que é de John Rawls, tentando coadunar as liberdades básicas, igualdade e esses elementos distributivos de bens básicos, e a Amartya Sen com uma volta um pouco mais estrita entre as distribuições de bens básicos, nem lidando tanto com as questões das liberdades básicas dos sujeitos, ou uma teoria mais robusta, tal como o John Rawls pretende lidar. Vocês podem ir colocando questões, o que eu estou organizando para nós. Essa aula é uma ideia de fichamento do que está sendo trabalhado. Logo, esse aqui é um procedimento de como eu estudo para as provas, do qual eu quero passar para vocês compreenderem mais ou menos o tipo de argumentação que se lida dentro da preocupação principal do que vai ter na disciplina. O que eu iniciei salientando em São Lourenço do Sul? Que, basicamente, eu separei, já que estamos trabalhando, a Amartya Sen, John Rawls e a ideia de justiça, são 3 problemas básicos, no caso, um problema gigantesco, que é a questão da justiça. Agora eu consigo ter o retorno, ninguém vai ficar com a minha cabeça cortada, mas agora eu vejo as questões. Vocês já podem acompanhar os slides, né? Disciplina ofertada pelo Evandro e pelo Christian. E agora a gente recai nos 3 grandes pontos, pelo menos até agora, já que não trabalhamos ainda o libertarianismo, ou alguns elementos ainda do comunitarismo que beiram a argumentação do SEM, né? Eu separei em 3 grandes elementos dos quais a gente tem que compreender o que está acontecendo na disciplina. Afinal de contas, o problema principal, a gente trabalha, então, a ideia de... Vamos ver se vai pegar aqui. Filosofia política. Afinal de contas, qual é o terreno dessa filosofia política? Posteriormente, temos argumentações entre Sen e Rawls, né? Rawls, como eu tenho dito, uma teoria um pouco mais robusta, e a Amartya Sen com uma teoria mais estrita, talvez um pouco mais voltada ali para o viés econômico, como vocês bem sabem, ganhou até o Nobel de Economia, né? Mas com elementos muito fortes em filosofia. O que está delimitando a nossa busca? Desculpa, antes de entrar nesse ponto do que está delimitando a nossa busca, quero salientar como vai ser o procedimento da aula hoje. Já que eu separei em 3 grandes áreas, e a maior delas vai ser o John Rawls vai ficar por último. Vou trabalhar, então, 3 etapas, das quais eu faço um intervalo para ler as perguntas de vocês, desenvolver mais uns 10 minutos, né? Vamos ficar em 20 minutos de exposição. 10 minutos verificando as perguntas, tentando desenvolver aquele ponto. Posteriormente, a gente passa para o próximo item, faz o mesmo elemento, para 10 minutos, vê as questões que estão dentro das perguntas de vocês. Depois retornamos ao último tópico, que é John Rawls. Deixando o libertarianismo, ou até, talvez, a gente pode introduzir um pouco da ideia do comunitarismo, já que já temos a distribuição da aula do Evandro ali. E, ademais, seria mais ou menos essa aula expositiva para todos. O que eu quero ver com vocês? Preciso do link do Adobe. Essas primeiras questões que eu quero ver é como vocês estão me escutando, está tudo certo, e vão colocando
as pequenas dificuldades técnicas que vocês têm aqui e também as perguntas desses itens. Vamos lá? Afinal de contas, qual é o problema fundamental? Né? Qual é a função do Estado e qual o Estado mais justo? O que a gente traz como resposta? Né? O que é uma teoria de justiça? O que trazemos como resposta? Então, a resposta do nosso problema fundamental, verificando qual é o Estado mais justo, a gente tem aqui o Estado liberal, democrático, igualitário. Estado liberal, no caso da disciplina, é o que a gente está trabalhando. Igualitário e democrático, né? É o que a gente está trabalhando na disciplina. Dentro desses argumentos, a gente salienta John Rawls e Amartya Sen. Agora, vamos compreender, afinal de contas, o que é uma teoria da justiça. Como tenho salientado, né? Uma teoria da justiça robusta, né? E a restrita, né? Vocês podem ver um pouco mais focada na economia. E aqui os princípios, no caso a robusta, princípios de igualdade desenvolvidos, de igualdade e liberdade, eficiência, etc. e tal, envolvidos na ideia. A robusta, que a gente tem o John Rawls, né? A gente tem apresentado, e a Amartya Sen. Qual é o próximo ponto que a gente tem que se preocupar? Afinal de contas, se estamos trabalhando filosofia política, eu estou preocupado com o que as pessoas fazem dentro de casa? Afinal de contas, sim ou não? Né? A princípio, o terreno da filosofia política nos traz, e eu coloco aqui para vocês, o que seria popular essa parte do contrato social em que eu retomo junto com John Rawls. Né? Teorias normativas. Afinal de contas, qual é o terreno da linguagem política? Né? A questão da linguagem ocorre no público sobre uma questão de justiça, não sobre uma concepção de bem. Concepção de bem, como temos trabalhado aqui, é a ideia, aquela ideia racional de você escolher uma concepção de bem, a qual você vai perseguir durante a sua vida. Né? Você tem uma capacidade racional de escolher, seja ser médico, seja escolher uma reunião, uma religião, ou elementos que envolvem uma concepção de bem particular. Essa concepção de bem particular, não tendo a ressalva do harm principle, ela vai ser desenvolvida sem intervenção dos outros. Né? Qual é a ideia do igualitarismo e do libertarianismo? Né? O que tem se apresentado é uma ideia em que tem uma sobreposição, ora, da liberdade, ora, da igualdade. Em John Rawls a gente encontra a regra da prioridade do justo sobre o bem, ou a prioridade dos princípios de justiça. Né? As liberdades iguais ainda são prioritárias acima dos outros direitos e que se desenvolvem em John Rawls. O que o libertarianismo trabalha conosco? Né? A ideia de que a liberdade ela está acima da igualdade. Qualquer intervenção da igualdade, isso é um argumento mais robusto, um pouco mais radical. Qualquer intervenção da igualdade frente à nossa liberdade, qualquer intervenção da igualdade, ela vai ferir a nossa liberdade. Ou seja, o exemplo que trazemos do argumento econômico, vamos dizer, do Michael Jordan, ou
no caso, como o professor Evandro nos traz, nosso Neymar, jogador de futebol. Afinal de contas, se a gente vai trazer uma questão distributiva igualitária, em que os impostos terão os mesmos percentuais para as mesmas quantidades de riquezas ou de posses de bem, você vai estar interferindo um pouco a mais na concepção de liberdade, aonde, tal como Michael Jordan ou Neymar, pode investir os seus recursos básicos que provenientes de seus dons naturais, ou do seu próprio trabalho, ou até então, enfim, do seu esforço perante aqueles talentos do qual ele desenvolve. Só vou abrir aqui. Até aqui o ponto fica. Até aqui fica, então, o ponto do qual é o terreno da filosofia política, o que a gente está debatendo, uma concepção de justiça, não uma concepção de bem, a não ser que essa concepção de bem interfira na concepção de bem de forma veemente em outras concepções, o chamado tal do harm principle. Então, é uma concepção pública de justiça. Esse é o terreno da linguagem, da revisão do que, afinal de contas, é a filosofia política. Temos uma divisão entre teoria robusta e uma teoria restrita, da qual o representante da robusta a gente traz o John Rawls, né? E da restrita a gente traz o representante, que é o Amartya Sen. Agora, alguns elementos da justiça igualitária que a gente da justiça liberal igualitária que a gente traz do Álvaro de Vita, né? Álvaro de Vita, ele pressupõe duas ideias, dois terrenos amplos, dos quais uma teoria liberal teria que se preocupar, né? Então, tanto numa liberdade negativa, né, que restringe suas ações, ou você tem dentro de uma concepção de bem, talvez aquilo que a gente estava trabalhando como Harry Principle, uma ideia de eticidade, de correspondência com aquilo que você está comprometido a fazer, né? Tanto como uma ideia de uma responsabilidade coletiva. No livro que a gente disponibilizou para vocês, né, a primeira parte do liberalismo igualitário, ela está disponível no Cielo, né? Eu deixei lá 9 páginas para vocês, e a segunda parte a gente disponibilizou o capítulo aqui para vocês poderem aproveitar essa abordagem do Álvaro de Vita. O exemplo que ele traz no livro é a ideia de precisamos de mais ética na política. E o que ele aborda? A questão em que está sendo abordada de precisamos mais ética na política, ela fica restrita às liberdades negativas, à concepção de bem do cidadão. Né? Afinal de contas, a preocupação é, o cara não vai fazer um caixa 2, ele não vai roubar dinheiro público, etc. E tal. Para a concepção do Álvaro de Vita, a gente ainda está preso no que ele denomina como deontologista, né? O campo do deontologista, do não dever fazer, ou não mentir, ou você deve fazer isso. Salientando um ponto só, totalmente específico. A concepção de deontologista, da qual o Álvaro de Vita se dispõe, ela está muito bem delimitada no capítulo disponibilizado para vocês, em que se refere a essa concepção um pouco mais abrangente, né? A ideia de que são princípios dos quais são incumbidos a pessoas em particular, como não mentir, etc. e tal. O deontologista, do qual a gente trabalha com teorias normativas, inclui essa concepção mais robusta, do qual Álvaro de Vita nos fala, olha, quando eu falo do deontologista aqui, eu compreendo que o Rawls não participa dessa minha definição. Então, vamos perceber um ponto específico naquele tipo de leitura. Quando o Álvaro de Vita está delimitando a liberdade negativa com uma questão deontológica que ele chama de seguir princípios de não mentir, etc. e tal, ele está delimitando o que ele compreende por uma teoria deontológica, né? Quando trabalhamos com John Rawls, a gente compreende uma teoria deontológica no sentido de apresentar razões práticas ou princípios teóricos mais robustos dos quais você justifica esses princípios, e não apenas
os estipula como não mentir de forma retórica ou até mesmo impositiva. Você justifica porque esses princípios estão envolvidos dentro dessa argumentação. O que eu quero salientar para vocês? Vamos chegar aqui na sorte opcional. Saindo da ideia da concepção de filosofia política, né? A gente tira aqui, dentro da ideia de filosofia política, mas abrindo um espaço dentro do quadro, né? A gente vai trabalhar a questão, que creio que essa conseguimos abordar e explorar um pouco mais, que foi a questão de sorte bruta ou sorte opcional, ou a questão de, afinal de contas, a loteria natural é uma questão de justiça ou não é uma questão de justiça, né? Em que se começa a delimitar o tipo de teoria de justiça que está sendo abrangida aqui, né? Afinal de contas, sorte moral ou loteria natural, ou sorte opcional. Esse aqui eu vou tentar não demorar muito, porque conseguimos explorar bastante, inclusive, nas questões, né? Mas só para não esquecer de delimitar isso, né? Quando se tem a sorte moral, afinal de contas, alguém nasceu mais inteligente que outra pessoa, ou pessoas específicas nasceram em berço de ouro, como foi o nosso exemplo, do qual possibilitou que ao longo de sua vida fosse investido em educação, em saúde, em bem-estar, do qual ele se desenvolveu ao máximo possível, utilizando elementos das éticas e virtudes, como ele floresceu quase tudo aquilo que ele poderia florescer ao longo de sua vida, né? Então, ele nasce numa classe favorecida, ele tem aptidões especiais, vamos dizer assim, como, por exemplo, os exemplos que temos utilizado, o Michael Jordan, né? Ele, além de ter muito esforço e trabalhar durante grande parte do seu tempo em aperfeiçoar sua técnica, ele tem um talento natural do qual ele também se aproveita disso e ganha muito bem disso. E aí, afinal de contas, o recorte da justiça pública que a gente está trabalhando, já que vamos fazer uma redistribuição ou ver os bens básicos disponíveis para as pessoas, afinal de contas, quando está envolvida a sorte moral, nascer um berço de ouro, ou ter aptidões específicas que tragam vantagem em frente à competição em sociedade, isso propriamente não envolveria a concepção de justiça. Porque a concepção de justiça, afinal de contas, você nasceu com aquilo, não é certo, é arbitrário, no caso, o termo que temos utilizado é arbitrário, você nasce ou não com aquilo. A questão de justiça da qual está sendo debatida a igualdade é como o Estado vai lidar com essas diferenças geradas de forma arbitrária, né? E aí a sorte opcional traz como um contraponto, afinal de contas, se você escolheu seguir uma vida ascética ou uma vida desregrada, da qual você pretende utilizar todos os recursos que você obteve durante sua vida em determinado momento, e na sua velhice você não quer, você não pretende pensar na sua velhice agora, você vai ter que assumir as consequências de um futuro, talvez, que seja restrito de alguns recursos naturais dos quais você gastou e não investiu anteriormente, né? Então, basicamente, sorte opcional é uma questão sua, e a sorte moral fica numa questão de como o Estado lida com essas diferenças dentro de uma sociedade, né? Eu estou olhando para a câmera do computador e não para outra câmera, esqueci que é a outra que está trabalhando conosco, né? Encerrando elementos superficiais da questão de justiça, eu vou dar uma olhada agora nas questões
para ver se vocês querem abordar algum outro elemento, porque se vocês podem perceber, eu passei ao largo a ideia do contratualismo clássico, do qual é proveniente o John Rawls, e algumas definições como as teorias normativas dentro da ética, né? No caso, deontológica, consequencialista ou das virtudes. Esse tipo de definição, ela está muito bem explicada, mas claro, se vocês quiserem desenvolver questões sobre isso, a gente pode abordar um pouco mais esses elementos aqui. Creio que o principal, dentro do primeiro elemento do qual eu separei, que depois vai ser subdividido em Rawls e Sen, é a ideia, afinal de contas, qual é o papel do Estado? Resposta dentro da disciplina, ou pelo menos com os argumentos que estão sendo trabalhados. Uma proposta de teoria da justiça liberal distributiva igualitária, né? Ou igualitarista. Né? Vamos dar uma olhada nessas questões? Nossa, tem bastante linha aqui para ler. Eu vou delimitar no máximo 2 minutos para localizar questões, para a gente não retardar muito do nosso tempo. Né? Não? Ah, ok, fala mais devagar. Muito rápidas, ok. Bom, só retomando então um tipo de argumento que foi trabalhado aqui. Estou separando o conteúdo até agora em 3 elementos básicos, do qual, se eu volto no primeiro slide aqui para vocês conseguirem trabalhar, do qual vocês encontram filosofia política, né, subdividido em 2 tipos de argumentos, um pouco mais robusto com John Rawls e um pouco mais estrito com Amartya Sen na questão da eficiência da justiça, né, uma redistribuição de renda, ou como esses bens básicos vão ser distribuídos, né, entre as pessoas. O que eu trabalhei até agora com a filosofia política? Bom, a questão da sorte moral, da loteria natural, ou sorte opcional, né, afinal de contas, o que envolve essas coisas, a questão, qual é o objetivo, qual é o problema da nossa questão, da nossa disciplina, que seria a ideia de trabalhar o papel do Estado, né? Qual é o papel do Estado? Bom, e a resposta da disciplina, aderir a uma justiça distributiva e igualitária, em que a gente aborda esses dois filósofos aqui. Né? Até agora, o argumento ficou voltado a isso. Alguns elementos que foram deixados de fora envolvem a ideia da divisão da ética, das éticas normativas. Caso vocês queiram, a gente pode abordar um pouco mais depois nas perguntas. Ou a questão do contratualismo clássico, né? Que fica abordado um pouco mais para depois. Adelante. Já que não temos questões, e vamos partir então já para Amartya Sen. O que eu pretendo, aproveitando que a gente está nesse período que eu ia disponibilizar para questões? Não, esse slide não foi colocado mudo. Eu vou disponibilizar eles agora. Eu fiz a última revisão nele, né? Agora, o que eu percebo, esse slide que eu trouxe aqui para vocês no pendrive, ele não tem a última parte em que a questão do embate entre comunitaristas e liberais, né? Mas o que vai estar no Moodle vai estar atualizado para vocês. Onde eu vou colocar, afinal de contas, onde eu vou colocar esse arquivo? Pretendo colocar não na área da disponibilização da interação, mas sim na área onde tem os textos disponibilizados para vocês, bem na área inicial, lá em cima do Moodle, perto onde tem a teoria da justiça e esses elementos. Né? Vamos pegar um pouquinho mais adiante aqui. Porque agora a gente entra com a ideia da Amartya Sen, que a gente trabalhou alguns elementos pontuais, e o John Rawls a gente ampliou um pouco mais o ponto de abordagem. Né? Esqueci de salientar também o ponto, né, que foi revisado aqui, a questão dos libertários e dos liberais. E aí agora a gente cai no cidadão Amartya Sen, né? Qual é o primeiro argumento que saliento também no slide para vocês? A ideia de rejeição ao perfeccionismo, né? Concepções de bem-estar completamente objetivas. Geralmente essas concepções de bem-estar completamente objetivas no argumento de Amartya Sen são representadas pelo utilitarismo,
né, em que você tem uma maximização de concepções de bem para o maior número de pessoas, né? Então, a gente tem o elemento 1.2, né, que 1.1 seria o John Rawls, que a gente vai abordar por último, e a gente colocaria o senhor 100 aqui, né? Eu vou botar TJ, que é uma teoria da justiça, um pouco mais restrita, né? Restrita. Por quê? Por que restrita? Está focado um pouco mais na questão da eficiência da justiça. E não vamos chegar ao termo específico, eficiência, dado no argumento que a gente tem trabalhado, é a questão econômica da justiça. Então, uma rejeição ao perfeccionismo, aí vocês podem acompanhar, não existe a possibilidade de aceitar a crença de que existe somente uma forma de vida ou de atividade que seria capaz de desenvolver as atividades morais e intelectuais dos seres humanos. Isso é a posição, estando direto, o Amartya Sen. Por quê? Quando você tem uma concepção, a rejeição, né? Vamos botar um ponto A, né? A rejeição são ao perfeccionismo. Você tem a ideia do utilitarismo como representante desse. O que ele está rejeitando seria a teorias utilitaristas, né, na concepção dele, em que o princípio básico, o princípio basilar que envolveria esse tipo de rejeição que está dentro do utilitarismo seria a ideia de maximização do bem-estar. Você escolhe aquilo que traz mais prazer para o maior número de pessoas, e aquilo é a concepção de bem da qual um Estado ou uma concepção de justiça deve buscar. Logo, você exclui qualquer outro tipo de possibilidade ou modo de vida, né? Isso seria um tipo de argumento que estaria incluso dentro da rejeição do Amartya Sen. Salientando que existem respostas a esse tipo de argumento. Por exemplo, muitas abordagens, isso fica como um parênteses, caso alguém queira aprofundar isso, muitas abordagens salientam que esse tipo de argumento está direcionado muito mais a Bentham, né, que é um utilitarismo um pouco mais básico e inicial, do que a Stuart Mill, o qual traz, inclusive, princípios dos quais as pessoas podem se basear. Mas fechando esse parênteses de lado, o qual existe uma resposta a isso, o liberalista igualitário Sen responderia que não. Olha, sinto muito, o utilitarismo está nos trazendo uma ideia de que uma única concepção de bem é válida e o resto todo deve ser implodida, né? Isso não vai dar certo. Qual é o outro ponto que eu gostaria de salientar também dentro do que foi debatido do Amartya Sen? Né? O embate, dentro dessa rejeição, ele traz a ideia do porquê eu estou rejeitando isso. E aí traz o embate do valorizar versus o desejo. Afinal de contas, o argumento básico dele é que você não escolhe o desejo do qual você quer maximizar. Isso são coisas dadas dependendo do seu contexto ou do qual você está inserido. Tem um argumento do Álvaro de Vita que se encaixa muito bem nesse ponto, em que mais ou menos o Álvaro de Vita cita que eu duvido que alguém do qual não consegue suprir suas necessidades básicas, vamos dizer, no interior do Brasil, compreenda a concepção de propriedade privada. Se naquele contexto ele não consegue nem suprir suas necessidades básicas, seja alimentação, sejam desenvolvimentos mais complexos, como até mesmo a educação, etc. Como ele compreenderia o respeito à propriedade privada, ou etc., esse tipo de coisa. O próprio desejo dele está delimitado ao que ele pode fazer. Enquanto alguém em São Paulo, um grande economista em São Paulo, ou um empreendedor, gosta de jogar cricket ou esquiar em Bariloche no final de semana, aquele rapaz ele vai ter uma limitação do qual talvez, quiçá, ele queira jogar um futebol no final de semana se ele tiver forças para isso ou bem alimentado para isso. Né? Então, o que esse exemplo traz de contrapartida para nós? Bom, o desejo ele está muito próximo àquilo do que o contexto está nos fornecendo. Né? E aí a proposta dele nos traz ao invés do desejo determinar o valor, e por que isso? Quando a gente está com a teoria perfeccionista da qual a gente salientou,
é a maximização de um desejo específico. E, em vez, então, desse desejo determinar o valor, seria o valor... eu posso salientar aqui, ó. Aqui, ó. Seria o valor que determina o que deveria ser desejado. Afinal de contas, o que essa pessoa valoriza mais, né? Não simplesmente o desejo vai ser maximizado, mas a inversão é do valor. Bom, a ideia é que com o valor é um objeto do qual a gente pode refletir sobre ele e decidir o que valoramos mais ou o que valoramos menos. O desejo não. O desejo não é um objeto de reflexão dentro dessa concepção de 100. Né? Então, esse é o ponto, o próximo ponto que eu gostaria de salientar para vocês, do porquê ele está rejeitando o perfeccionismo. Né? Dentro de A, temos A.1, né? Que é esse argumento que eu apresentei, que é o valorizar versus, o valor versus desejo. Né? O valorizar. Que é esse argumento que eu apresentei para vocês. Fiquem tranquilos que colocarei esse slide para vocês utilizarem como resumo. Mas, por favor, não considerem somente a leitura do slide. Isso aqui, ele traz um mapa argumentativo para vocês que talvez auxilie em alguma dúvida quando vocês estiverem abordando o texto. O texto, ele nunca vai ser substituído por um resumo assim tão restrito, né? Vamos ao próximo elemento. Aqui, né? Afinal de contas, o que são essas functions e essas capacidades? Entendida depois da interpretação como uma capacidade, é a parte livre dele. Encerrando a A1, né? Eu vou botar um B aqui para a gente poder compreender. Não estão vindo perguntas, hein? Duvido que eu esteja sendo tão claro assim, né? Vamos lá, gente. O que vocês podem acompanhar aqui no slide, então, que eu preparei algum elemento que delimita o que seria isso, né? A terminologia functions é denominada por Amartya Sen como representando elementos de bem-estar, ou seja, para Sen, o bem-estar deve ser avaliado em referência ao que ele determina como functions, e não pela referência da utilidade individual, ou aquele argumento do qual a gente estava trabalhando com a ideia da rejeição ao desejo como um alicerce da justiça, né? Como que era a concepção de bem denominado welfarista ou utilitarista. Além de ter sido salientado que Sen rejeita uma posição utilitarista de bem-estar, representada pela proposta welfarista, né? A terminologia function salientada como um ingrediente do bem-estar, representada por estados de atividades valiosas, tanto atividades como formas de existência. Né? Então, a própria capacidade de você desenvolver uma educação, aprender a ler, vamos dizer assim, se trabalharmos elementos básicos, a própria capacidade de aprender a ler, ela estaria envolvida, claro que ele não delimita, olha, até o final, temos uma lista do que são as functions necessárias aos seres humanos. Não, ele fala que essas functions são pré-requisitos dos quais você pode desenvolver a seu modo de vida dentro de uma sociedade. O contra-exemplo que se traz dentro disso é a ideia de que alguém falaria para Sen, você está exigindo que as pessoas tenham uma concepção de bem que, por exemplo, estejam bem nutridas e tenham autoestima. Porém, existem religiões dos quais elas rejeitam a comida e ficam meditando durante muito tempo, ficando quase em estado de inanição, né? E aí Sen pega e fala assim, não, vamos delimitar dois pontos aqui, né? Esse tipo de religião é uma escolha com a qual você quis seguir esse movimento ascético. Agora, uma pessoa que não escolheu ficar em condições das quais não tem acesso à alimentação básica, à estrutura básica do que ela precisa, não pode ser comparada a uma escolha desse outro que não escolheu isso. Né? Então, a sociedade ela teria que possibilitar você escolher ou não, se fosse o caso dessa religião, né? Você escolher adentrar essa religião ascética do qual você rejeita os prazeres da vida como uma comida básica ou uma estrutura corporal da qual você se alimenta, e aquela da qual rejeita a possibilidade de você ter essa estrutura básica. Ele fala assim, olha, a questão de justiça não é isso, meu amigo. A questão de justiça é você possibilitar isso
e se ele quiser, as funções dele, no modo de vida que escolheu, ele seguir a tal da religião. Né? E aí as capacidades e a liberdade de uma pessoa em escolher diferentes combinações possíveis de funções. Afinal de contas, é isso que a gente está abordando. Ou ela pode ser religiosa e abordar uma concepção ascética perante a sua própria alimentação, ou ela pode seguir adiante, e isso deve ser possibilitado dentro das posições de John Rawls, o Amartya Sen. Né? E aí a gente traz o último elemento, né? Vocês só trago aqui só para salientar o argumento que a gente tem trabalhado, né? O utilitarista avalia uma concepção de vantagem individual pelo nível de bem-estar alcançado. A Amartya Sen, por sua vez, avalia a vantagem individual pelas oportunidades que uma pessoa tem de alcançar o bem-estar. Né? Parei aqui agora um elemento, vou dar uma olhada nas questões. Não sei se tem alguma questão para trabalhar aqui. Vamos ver se a gente explora aqui alguns 10 minutos. Ok. Ótimo, Osni. Obrigado pela informação. Eu estava me escabelando para ver como eu ia disponibilizar pelo menos o capítulo 6, né? E que tem a abordagem de John Rawls e uma crítica de sempre para vocês, né? Então, como tem salientado aqui pelo nosso colega Osni ali, o livro Justiça, o que é a coisa certa a fazer, ele foi disponibilizado pela Flávia, todo ele para vocês. Então, vocês podem aproveitar o capítulo 6, que é a indicação da aula anterior, da qual eu não consegui disponibilizar esse livro para vocês. Mas indico, além disso, que aqueles que não têm esse arquivo, existem 6 cópias desse livro em cada uma das bibliotecas do Polo. Aproveito para, depois disso, eu faço uma propaganda do que tem chegado, o que está chegando para vocês. Tá, as questões sobre a prova. Como o Evandro está em Portugal, a gente não tem conseguido desenvolver um argumento mais complexo sobre qualquer outro elemento. A ideia principal é que a gente vai manter ainda os elementos em que vai ser separado entre dissertativo e objetivo as provas, das quais a dissertativa é mais que a objetivo. Vocês têm um pouco da base do que vai ser isso. Por exemplo, a última tarefa, a tarefa 5, agora estarei olhando os desenvolvimentos da tarefa 5 até sábado, depois encerro, né? Vocês podem acompanhar só o feedback geral depois. Naquela tarefa 5, é um exercício de delimitação do que foi abordado, por exemplo, como se você fosse fazer um estudo para a aula. Então, respondendo à pergunta, a gente tem uma avaliação final objetiva, parte objetiva e parte dissertativa, da qual a gente está trabalhando ali com as questões, esse exercício de escrever sobre aquilo que vocês estão trabalhando e não apenas ficar com questões objetivas. Pelo menos, e saliento que as questões objetivas, elas apontam elementos centrais, não suficientes, no caso, eles não delimitam todo o conteúdo, mas são elementos centrais para compreender o tipo de argumento que a gente está aqui. Afinal de contas, se alguém perguntar para vocês, o que você está fazendo em seminário contemporâneo? Vocês vão responder, olha, estou investigando qual é o papel do Estado dentro de uma concepção de justiça liberal e igualitária, né? E aí eu conheci muito bem a obra do John Rawls, né, partindo do primeiro capítulo, a posição original, e estou conhecendo também o Amartya Sen com sua proposta não tão delimitadora. Esse mesmo, capítulo 6, a questão da equidade de John Rawls. Bom, terminando esse ponto, agora para a gente encerrar, eu vou trazer alguns elementos do John Rawls. Né? Esse aqui a gente explorou um pouco mais, então eu vou me deter um pouco mais. Como não houve questões só para salientar. Primeiro ponto. Teoria da justiça. Separado em quantos elementos? Robusta, afinal, o que é uma teoria robusta e o que é uma um pouco mais estrita? Né? Quais são os argumentos que a gente tem que trabalhar com essa resposta? Rawls, Sen. E agora, partindo daqueles pontos que eu salientei em Sen, vamos para o Rawls. Qual é o ponto inicial?
Você imagina a década de 50, né? Em que está sendo concluída a proposta de uma teoria da justiça, e aproveito, faço a propaganda, logo, em breve, em menos de talvez um mês, a teoria da justiça vai estar disponível junto com a justiça, que é a coisa certa de fazer 100, para vocês na biblioteca, e que vocês vão poder retirar e consultar eles. Né? Vou trazer um pouco umas 2 cópias por biblioteca, mas assim, coletivizar. O fato do pluralismo. Você imagina diversas concepções de bem, né? John Rawls está à frente de diversas concepções de bem. Dos quais, qual delas a gente vai escolher como uma concepção de justiça, tal qual como a resposta do utilitarismo, que era aplicar uma maximização do bem. Tal como Amartya Sen, Rawls rejeita também o utilitarismo e fala o quê? Bom, como a gente delimitou no início da aula, né, o foco da concepção de justiça, a concepção pública, não verificando qual é a concepção de bem. Então a gente tem princípios liberais em John Rawls, no qual teria a tolerância religiosa, tolerância no caso, né? Tolerância, respeito, não intervenção. Por quê? Se você está à frente do pluralismo, né, e aí trago a ideia do que em 1981 separei para vocês ali referente aos 9 minutos do Evandro, né, uma obra Teoria da Justiça de John Rawls provém de um cenário político marcado por mudanças culturais. Exemplo disso são as revoluções que marcaram a década de 60, como as reivindicações feministas, as reivindicações dos direitos civis dos negros, como defendido por Martin Luther King, a reivindicação da liberdade sexual, entre outras reivindicações de mudanças de paradigma. Esse contexto acaba por salientar o tipo de sociedade fragmentária em que surgem as pesquisas sobre a concepção de justiça. É com esse pano de fundo que Rawls desenvolve sua obra, que visa encontrar respostas sobre as questões que envolvem a natureza da justiça frente ao fato do pluralismo. E aí vamos colocar aqui, quando a gente traz o John Rawls, né, o primeiro ponto que a gente salienta é o fato do pluralismo. Afinal de contas, diferente do período medieval do antigo, que tinha uma concepção de bem, pelo menos politicamente, salientada como unificada, né, o nosso período traz diversas concepções de bens que são aceitas dentro da sociedade, né, elas não são rejeitadas, e aí, inclusive, surge essa ideia da tolerância, né, para isso. Só que, afinal de contas, por que John Rawls coloca esses valores para nós? E eu estou apertando o botão diferenciado. Né? E aí, aqui está aquele ponto que eu pulei anteriormente, né? Questão do contratualismo clássico. John Rawls está pautado no contratualismo clássico. Ele mesmo coloca, olha, eu provenho desse contratualismo clássico que a gente traz aqui. Meu objetivo é apresentar uma concepção de justiça que generaliza e leva ao plano superior de abstração a conhecida teoria do contrato social, como se lê, digamos, em Locke, Rousseau e Kant. Né? Como solicitei lá em São Lourenço do Sul e também em Cachoeira do Sul, se não me engano, a ideia do contratualismo clássico, ela traz aqueles 3 elementos básicos, dos quais, se a gente for pensar, a gente tem esses elementos dentro de John Rawls, né? Beleza? Contrato, pacto e a sociedade. Não surgiu nenhuma questão sobre isso naqueles 10 minutos, então creio que a questão do clássico eu não preciso trazer à tona de novo, só trago a de John Rawls. Né? Então, o que a gente tem? Posição original, né? Depois a gente trabalha a da ignorância, etc. e tal, que gera os princípios de justiça.
uma sociedade o quê? Liberal e igualitária. Afinal de contas, o que é a posição original? Isso é um ponto, um elemento importante. Eu não preciso dizer se vai cair na prova ou não, porque a gente precisa saber qual é o argumento do John Rawls para chegar aos dois princípios de justiça. O que ele imagina? Ele imagina um status quo do qual os princípios de justiça seriam igualitários. Eu vou pular alguns poucos slides para eu não me prolongar tanto na exposição da aula, não cansar vocês também, né? Vocês podem fazer algumas perguntas. Então, os próximos slides vão cair na posição original, chegando até a ideia do perfeito ou não perfeito, né? Vamos deixar aqui na concepção de justiça, que eu salientei somente para a Cachoeira do Sul como uma revisão, né? A posição original, então, ela traz como um procedimento, né? A gente tem três, ele salienta aquela posição original como três tipos, como uma teoria procedimental pura, né? Devido à questão da posição original. Por que pura? Porque tem a pura, né? A perfeita e a imperfeita. O que a minha posição original está fazendo aqui? A perfeita, a gente tem uma concepção anterior, né? Um elemento X anterior ao próprio procedimento. Afinal, o que é justo? A justiça é X. Por exemplo, teorias como a teoria que a igualdade é a concepção justa. Bom, então se você já tem a priori o que é justo, é uma teoria perfeita, porque você tem que desenvolver um procedimento que gere o quê? X, afinal de contas. Ela é perfeita, é um procedimento que vai gerar X, e o X já está justificado ali dentro. O exemplo disso, ele traz como a ideia da partição do bolo. Afinal de contas, você olha para um bolo, tem 20 pessoas e você quer dividir esse bolo. Como que você vai dividir esse bolo? Bom, a questão de justiça para dividir esse bolo é a seguinte, os pedaços serão iguais para todos. Logo, para a gente garantir que esse procedimento... Então, os pedaços serão iguais para todos, os pedaços serão X. Né? Como que a gente garante esse resultado? Vamos fazer um procedimento do qual a gente vai garantir que seja igualitário para todos. A pessoa que vai cortar esse bolo vai ser a última a pegar o pedaço do bolo. O que ocorre? Ela, sabendo que vai ser a última que vai pegar um pedaço desse bolo, vai querer cortar o mais próximo possível de pedaços igualitários entre as pessoas para sobrar um pedaço igual para ele no fim das contas. Então, o que esse exemplo nos traz? Uma teoria procedimental perfeita, porque a gente já tem a priori o que é justo. Né? E a imperfeita, gente? Bom, a imperfeita, o que ele nos traz como exemplo é a questão do judiciário, né? Em que você tem um procedimento, né? Em que você garante, vamos dizer, a tal do X ou Y como um princípio de justiça. E você tem um procedimento, como a gente tem um juiz, o advogado de defesa, de acusação, os jurados, no qual você cria todo um procedimento visando o quê? Chegar a um resultado justo, que você define como X ou Y. O problema dessa teoria imperfeita é que esse procedimento aqui, com o juiz, com os jurados, com o advogado de defesa, não garante que esse princípio seja jogado para o resultado da ação. Ou não garante que a igualdade, se formos estipular a igualdade como justiça, seja colocada ao fim da questão. Por quê? Porque esse tipo de procedimento pode inocentar pessoas culpadas e culpar pessoas inocentes, como tem se salientado historicamente. Bom, que raios, então, seria a justiça procedimental pura? Né? Se ela não é imperfeita, não é perfeita, que raios é essa pura? Bom, a pura é aquela que não prevê não existe nenhum tipo de princípio anterior ao procedimento. Então,
Você pergunta para John Rawls, afinal de contas, o que é justiça? Não sei. Vamos dar uma olhada na minha justiça procedimental pura? Ele não sabe ainda. Quais são os princípios que vão gerar isso? É a igualdade? Pode ser. Quais são, afinal de contas, as concepções de bem que temos, ou concepções de justiça, inclusive, que temos, que proferimos dentro da sociedade? Todas essas concepções, a gente vai jogar para dentro do procedimento. E o procedimento vai ter elementos dos quais vão assegurar que o que seja, que gera as consequências ali dentro do procedimento, os princípios que vão sair desse procedimento, acabem sendo justos, né? Então, você joga a religião X, valores da religião X, valores da religião Y, seu desejo por explorar as pessoas menos favorecidas. Sim, vamos colocar todos esses elementos. A gente vai colocar o que as pessoas proferem também. Temos problemas da sociedade real. Bom, vamos jogar o racismo aqui para dentro da posição original. Mas por que eu vou jogar essa concepção de bem? Bom, a ideia é que a gente não sabe ainda o que é certo e o que é errado. O procedimento puro vai delimitar e vai conseguir jogar para fora somente os princípios que vão reger, princípios justos que vão reger a concepção básica da sociedade. Logo, se, claro, intuitivamente a gente sabe que a concepção de bem que defende, sei lá, um racismo ou um apartheid, ela não vai gerar não vai reger nossa concepção básica da sociedade. Logo, aqui dentro do procedimento, a gente pode esperar que, de alguma forma, ele não seja assegurado. Então, por que, se eu perguntasse agora para vocês, desenvolvam agora por que justiça procedimental pura? Aí, o que vocês iam falar? Porque ele fala dos dois princípios de igualdade. Não, ele não fala dos dois princípios de igualdade. Vamos com calma. Justiça pura, por quê? Vamos utilizar, não tem um princípio anterior. A gente vai utilizar o próprio procedimento para pegar todas as nossas concepções de bem ou juízos proferidos em sociedade, jogar para dentro desse procedimento e garantir que esse procedimento gere princípios de justiça justos. Né? Já estou atrasado aqui no slide. Vamos passar para o próximo. E vão desenvolvendo as perguntas aí para a gente poder trabalhar com elas. Né? A gente cai agora nos elementos que vão estar envolvidos dentro dessa posição original. Né? Opa! Dentro da posição original, então, como eu vou assegurar que concepções de bem que exploram as pessoas não vão acabar não virando um princípio que vai acabar regendo a forma como a gente lida dentro da sociedade? Bom, primeiro John Rawls pensa, questão de justiça, né? Qual é a concepção de pessoa? Uma liberdade de expressão, né? São elementos que passam. Até aqui, liberdade de expressão, poder ao voto, possuir interesse, são as concepções do que ocorre com as pessoas. Né? E aí a gente cai para o véu da ignorância. Véu de ignorância. Afinal de contas, o que é o véu da ignorância? Né? Ele é um elemento formal que visa restringir o tipo de conhecimento específico que as pessoas têm. Mas por que eu vou restringir o tipo de conhecimento das pessoas? Afinal de contas, eu tenho interesses dos quais eu quero que sejam desenvolvidos dentro da sociedade. Sim, seus desejos básicos, eles serão assegurados. Você sabe o quê? Bom, você sabe que você quer desenvolver uma concepção de bem, você não sabe qual a concepção de bem, você não sabe algumas peculiaridades de onde você vai nascer, no caso, geograficamente, ou até em que classe social você vai nascer, você não sabe. Então, você coloca um véu de ignorância do qual você restringe elementos básicos dos quais seria arbitrário basear a nossa concepção de justiça. Mas por que seria arbitrário, Christian? Bom, o que a gente tem trabalhado lá na ideia da concepção de justiça é que questões de loteria natural não pode ser trabalhada como uma questão justa. Ela é arbitrária. Uns ganham de forma arbitrária, outros não ganham de forma arbitrária dentro da sociedade. Os que ganham se desenvolvem com mais facilidade. A questão é, afinal de contas, como que a gente vai lidar com essas diferenças geradas por distribuições arbitrárias? Né? Então, uma concepção imparcial do véu da ignorância, né? O VI,
ela é um elemento formal de imparcialidade. Que visa assegurar uma igualdade formal dos agentes envolvidos ou nos próprios termos de Rawls, das partes do status quo inicial, que é a posição original, né? Dos agentes envolvidos. Tá, mas espera aí, Christian, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. A questão inicial é, afinal de contas, qual é a concepção de justiça de Rawls? Essa é a questão inicial. Bom, a concepção de justiça de Rawls, ela passa por uma justificação procedimental que se chama o quê? Justiça procedimental pura. Dentro dessa justiça procedimental pura, a primeira restrição que visa a imparcialidade, qual é? O véu da ignorância. O véu da ignorância faz o quê? Retira o conhecimento, pelo menos teórico ou hipotético, do procedimento, a posição original, retira o conhecimento de particularidades do agente. Bom, eu não sei de que gênero eu sou, eu não sei de que classe social eu sou, eu não sei em que país eu nasci. Logo, eu sei algumas coisas, afinal de contas. Eu sei que eu não quero que as pessoas interfiram no meu desenvolvimento, ou na minha concepção de bem. Olha, eu quero ser médico, e eu não quero que as pessoas persigam os médicos. Ou eu gostaria de desenvolver uma religião da qual ela não fosse perseguida pelas pessoas. Então, a gente já restringe concepções de bem. Te lembra que anteriormente a gente estava jogando para dentro do procedimento puro concepções que perseguiam, por exemplo, etnias, como o racismo, ou uma intolerância religiosa. Tal religião ela é superior às outras, logo podemos proferir somente esse tipo de religião, elas devem ser extirpadas do mundo. Não. A gente não quer que a nossa religião seja extirpada do mundo, já que a gente não sabe qual religião a gente está. Então, o véu da ignorância é o quê? Esse elemento formal que vai tentar garantir a imparcialidade dos agentes envolvidos, né? Posteriormente, essa conexão salienta a proximidade de Rawls com a concepção aqui, do eu desvinculado da penúltima aula que a gente trabalhou. Eu acho que eu estou jogando com tinta de caneta aqui. Do eu desvinculado que a gente trabalhou na penúltima aula, né? Por que, afinal de contas, esse liberalismo é o tal do eu desvinculado? Já aproveitando para antecipar talvez uma abordagem que ficou ainda por vir, né? É muito legal trabalhar com ensino médio com uma aproximação nesse campo. Tem. Bom, voltamos. Eu peço que, aproveitando aqui, agora, então, já que nossa posição original garantiu que concepções de bem que fosse interferir na minha concepção básica de desenvolvimento, de qualquer outra coisa, ela fosse impedida de virar princípio, acaba que a posição original acaba gerando dois tipos de princípios, né, em que salientamos como o primeiro como a igualdade, a liberdades iguais, e o segundo
né? Deixa eu até botar aqui para vocês, né? Dividido em duas partes, com a questão econômica da eficiência e de princípio da diferença que trabalhamos na última aula. Muito bem. Próximo slide não vai. A gente está com... Mas não tem problema. Então a gente já coloca aqui no quadro. Então, a gente tem as liberdades iguais e o princípio e o segundo princípio de igualdade que o pessoal pressupõe, com a ideia de... Quer carregar de novo, né? Quer que eu bote o... Não. Deixa agora, a gente está encerrando agora. Não precisa. Né? A ideia da eficiência, né? E da diferença. E se vocês forem aproveitar o capítulo 6 do Amartya Sen, ele está trabalhando muito forte uma crítica a essa ideia da diferença. Afinal de contas, como a gente vai compreender esse tipo de diferença? Né? E aí trago até os dois princípios para a gente poder ler. Então, o primeiro princípio aqui, o slide ele não vai ser carregado agora, a gente vai deixar um pouco de lado ele. A gente vai focar um pouco mais aqui no quadro, se não tiver nenhum problema para vocês visualizarem. Né? Então, a gente tem aqui o primeiro princípio, e aí eu leio para vocês. Cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais que seja compatível com o sistema similar de liberdades das outras pessoas. Então, no fim e ao cabo, serão liberdades iguais. O segundo princípio traz dois elementos desenvolvidos. Né? Primeiro, da eficiência. Né? Cada pessoa deve ter o direito... As desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos e estejam vinculados a cargos e posições acessíveis a todos. Então, até deixa eu inverter aqui. Então, a gente tem o primeiro princípio assegurando a igualdade. A gente tem um slide que eu vou disponibilizar para vocês. Ele vai ter esse resumo, esse tópico um pouco inicial, para vocês vão poder até inclusive encontrar referência para isso. Eu não coloquei as referências no slide, e eu vou tentar jogar para eles, que fica mais fácil, inclusive, de encontrar no próprio texto. Né? E aí a regra da prioridade, que é onde a gente vai ter a crítica do 100 depois, vocês podem ver no capítulo 6, aí já a lei para vocês. Né? A prioridade da justiça sobre a eficiência e o bem-estar. O segundo princípio de justiça precede lexicalmente o princípio de eficiência e o princípio de maximização da soma de vantagens. E a igualdade equitativa de oportunidades precede o princípio da diferença. Há dois casos. Desigualdades de oportunidades devem aumentar as oportunidades daqueles que têm menos oportunidades. E B, uma taxa elevada de poupança deve ser pensando-se tudo a mitigar o ônus daqueles que carregam esse fardo. Né? Quando passamos para a teoria não ideal, envolve regras de prioridade que parecem bastante razoáveis em muitos casos. Né? Então, o que você tem, e é um elemento que eu saliento para a posição de John Rawls. A gente tem uma teoria ideal quando você está gerando a posição original, o status quo, a concepção das partes, os princípios de justiça que vão reger, e percebam, são princípios que regem a estrutura básica da sociedade. Não são princípios, provavelmente, o que eu vou fazer hoje? Não, eu vou ser igualitário e não. Ele está regendo estruturas básicas como o judiciário, a economia, a política, envolve a estrutura básica da sociedade. Quando está se trabalhando a ideia de uma teoria não ideal, a regra da prioridade visa assegurar esses direitos básicos, dos quais, por exemplo, quando salientei foi em São Lourenço do Sul, se você for utilizar John Rawls falando que ele defende uma teoria propriamente de cotas, você não vai encontrar subsídio dentro de uma teoria da justiça. O que você encontra dentro de uma teoria da justiça são argumentos ideais dos quais, quando você adentra dentro de uma sociedade real,
porque na sociedade ideal não existem essas diferenças, afinal, a gente está restringindo os conhecimentos básicos da sociedade. Porém, quando a gente entra no mundo real, você encontra diferenças, aí você permite um tipo de argumento que pode ser proveniente da teoria de Rawls, em que você coloca direitos temporários os quais visam estabelecer ou voltar àquela teoria ideal próxima, né? E aí vocês podem ver agora, abro um parênteses, ele fica muito próximo daquela ideia até, inclusive, da teoria clássica, em que a concepção de natureza humana, no caso, criada na posição original de Rawls, ela tenta ser assegurada no final na sociedade que vai ser gerada, inclusive na sociedade real. E aí permite que esses princípios sejam desenvolvidos ali. Lembrar se tem algum elemento, né? O último elemento que era para salientar, eu vou passar alguns que, se envolverem as perguntas, a gente aborda um pouco mais, mas os últimos elementos que eu vi que o pessoal deixou um pouco de lado nas questões que eu queria salientar para vocês, também os poderes morais dos agentes, né? O pessoal confundiu muitas vezes com os princípios de justiça. Lembrem-se, princípios de justiça e estrutura básica da sociedade. E aí, quando está se envolvendo com os poderes morais, as capacidades morais dos agentes, são outras coisas. Então, são duas capacidades morais dos agentes, que seriam você possui uma concepção de bem, né, de bom, e a capacidade de desenvolver um senso de justiça. Né? Capacidade de desenvolver concepção de bem. E eu vou botar um parênteses aqui, uma ideia de racionalidade. E a B, né? Capacidade do senso de justiça. Desenvolver um senso de justiça. Essa caneta aqui também não está ajudando. O garrancho já não ajuda e a caneta também já está falhando, também não vai dar muito. Né? Justiça, né? Que aqui, se a gente pressupõe aqui em cima a racionalidade, aqui embaixo a gente pressupõe a razoabilidade. Né? O que envolve essas capacidades que são, no caso, são pressupostas nos agentes de John Rawls, né? São um ser racional do qual você vai escolher uma concepção de bem. Você vai escolher uma religião, você vai escolher um tipo de profissão, você vai escolher um modo de vida do qual você vai desenvolver. Então, isso pressupõe uma racionalidade em que você vai criar um plano de vida, né? Vou ser médico, vou ser um religioso, vai criar um plano de vida do qual você vai desenvolver ao longo da tua vida. E nada impede a possibilidade de você trocar sua concepção de bem, né? Isso não é racional. Você viu que não quer ser padre, quer ser médico, você troca sua concepção de bem. Mas essa é a ideia principal. Uma capacidade de desenvolver uma concepção de bem pressupõe sua racionalidade. A concepção de bem seria o envolvimento individual das capacidades ou dos moral powers das pessoas, né? dos indivíduos. E aí o segundo elemento, ele traz um elemento um pouco mais público, um pouco mais próximo da concepção de justiça, que é a ideia de desenvolver um senso de justiça, que pressupõe uma razoabilidade. Afinal de contas, estou desenvolvendo minha concepção de bem e compreendo que não vou meter o bedelho ou atrapalhar a concepção de bem das outras pessoas, né? Só simplesmente por desinteresse. Bom, esses são os elementos assim, pontuais que eu tentei elencar dos pontos em que eu vejo nas tarefas em que as pessoas deixam de lado, ou erram, ou respondem ali pela metade. Então, são esses elementos que eu trago de volta para a gente retomar. E agora, eu vou fazer uma revisão colocando as referências no slide, que aí vai ficar mais fácil vocês irem ao texto e voltar ao comentário. Irem ao texto e voltar ao comentário. O que eu indico para vocês também, né? Teve uma outra questão que foi a ideia da quais são, afinal, as exigências, né? Que estão envolvidas os indivíduos. Na última aula em que
eu estava tentando desenvolver o capítulo 6 do 100 para vocês. Como eu não estava disponível ainda o livro, eu desenvolvi esse mapa do argumento aqui com algumas explicações. O que ocorre? Está aqui a primeira ideia, né? Dentro da razão prática, que foi uma das últimas perguntas, se eu não me engano, foi a segunda questão dissertativa da qual a gente colocou lá para o pessoal desenvolver. Então, você tem aqui a razão prática em que você desenvolve a ideia que o Evandro abordou muito bem dentro da disciplina dele, com a ideia do que envolve os direitos internacionais, o conceito de justiça, e aí você cai aqui no canto com a ideia do indivíduo, em que você vê quais são as exigências. As exigências que estão aqui, que eu estou desenvolvendo, como são muitas, estão exigindo muita coisa das pessoas, eu coloquei na segunda folha. Então, você vê aqui, ó, quando vocês chegarem lá, exigências, próxima página, aqui estão nossas exigências, ok? Deveres naturais e obrigações, no caso. Obrigações provenientes da própria posição original, né? Equidade, fidelidade com aquilo que você está escolhendo no status quo inicial, e os deveres naturais, aqueles provenientes negativos e positivos dos quais você desenvolveu na sociedade. O que eu vou fazer agora? São os pontos que eu queria abordar com vocês, que eu tenho visto dentro da disciplina. Algumas respostas que deixam de lado, estão meio tangenciadas, ou talvez não queira responder essas questões. O que eu espero com isso? Eu espero que isso auxilie na construção do argumento de vocês. O que vocês têm que pensar para a prova? O que o Evandro vai querer cair na prova? Perguntem para si mesmos. Qual é o problema que está sendo abordado na disciplina? Não? Qual é a resposta para esse problema e quais são os argumentos? Não? A resposta para esse problema, liberalismo igualitário, né? Os argumentos são utilizados tanto de John Rawls quanto os argumentos de Amartya Sen, mostrando um embate entre eles. Tinha uma pergunta aqui antes. Sobre a ideia do eu vinculado, né? Esse eu vinculado, bom, então nada mais é do que, eu vou trazer uma ideia, então, só... Ih, rapaz, acho que eu trouxe uma caneta que não funciona muito bem, não. Inclusive, passar a canetinha mais limpa, né? Basicamente, então, você tem, quando eu salientei do liberalismo político, a ideia do eu desvinculado é uma ideia de concepções básicas da pessoa que está envolvida na teoria. Então, ela seria universal, ela seria atemporal e acontextual. Ou seja, ela vale para todas as pessoas, em todos os contextos e em qualquer lugar do mundo. Né? Então, seria o eu desvinculado. Aí você busca o quê? Uma representação que a gente traz disso são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que nos traria a ideia de que esses direitos, essa concepção que está sendo desenvolvida dos direitos humanos, ela pressupõe uma concepção do eu desvinculado. Por quê? O eu vinculado, que está associado aos comunitaristas, ele reivindica a ideia de que toda e qualquer concepção de pessoa, ela vai estar vinculada ao seu contexto ou ao seu tempo. Por exemplo, você reivindica a igualdade no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, igualdade e alguns elementos de fraternidade, reconhecimento da dignidade humana, né, e posteriormente você chega em certos contextos do mundo em que existe, por exemplo, uma diferença entre gênero, em que a mulher é tratada como de forma subjugada ao homem. Você não tem uma igualdade de seres humanos ali, você não tem um eu desvinculado. A reivindicação dos comunitaristas é que olhem aquele contexto. O eu desvinculado de vocês não se aplica aqui, meu amigo. A gente precisa de direitos os quais são voltados a pessoas vinculadas ao mundo real, né? Então, o que seria? Seria um eu engajado, seria um eu que muitas vezes provém de teorias que retomam e bebem dos gregos, né? Que busca aquela participação cívica dentro da politeia, em que cidadãos estariam envolvidos tanto com concepção de bens privados quanto públicos. Né?
Então seria uma divisão bem básica disso, mas isso aí é muito esperto, porque isso aí também é a pergunta da questão 5, que eu quero ver como é que vocês estão desenvolvendo. Então, vamos lá. O que mais temos aqui? Eu vou pedir uma ajuda aos universitários, porque eu tenho visto aqui a diferença dos elementos anteriores, e peço um minutinho. É que ficou sem usar, eu acho que só aqui do lado, mas eu li, ele parece que cortou as questões. Não vou ter que aqui, tá, desculpa. Eu tava no Adobe Connect, né? Tá, agora que eu... Valeu. Ok, vamos ver aqui se a gente encontra algumas questões, que por favor não seja da prova, né? Vamos lá. Tá. O Jair Machado ele está perguntando se esse mapa vai ser postado no AVA. Ele já está lá. Ele está lá na aula em que foi abordado esse argumento. Eu posso transferir também uma cópia dele para a parte onde tem os textos disponibilizados, né? Agora, sobre o desvinculado, eu fiz uma abordagem ali. Por exemplo, se alguém quiser desenvolver alguma coisa, perguntar algo um pouco mais. Onde está esse mapa do argumento? Ele está desenvolvido se eu não me engano, agora é videoaula 6, videoaula 5. Seria na videoaula 5, se eu não me engano, que está esse mapa. Se vocês perceberem, dentro de cada um dos vídeos em que a gente posta, logo abaixo deles a gente estipula os links de onde está sendo debatido tal elemento. Algumas vezes, dentro daquele link, eu disponibilizo uma descrição, porque ou tem uma indicação de um filme, ou tem uma indicação de um livro muito bom que vai auxiliar vocês no desenvolvimento, na abordagem ou na comparação real daquele tipo de teoria, né? Então, a gente descreve um pouco mais naqueles links. Dentro desses links, dessa disponibilização no argumento, deve ser um dos argumentos finais, tá, do professor Evandro, você vai encontrar esse mapa. E aí, esse mapa vocês podem baixar. Vou tentar transferir ele para a parte onde tem os livros, né? Mestrado em Filosofia UFPEL. Bom, seria o caso da equidade e o eu vinculado, né? O vinculado. Bom, a ideia ficou aquela ideia do eu vinculado e eu desvinculado. O eu desvinculado pressupõe uma aproximação liberal, né? Ele é uma concepção de eu ou de direitos desse próprio eu, que no caso o exemplo que eu trago é a Declaração dos Direitos Humanos, em que ele é universal, essa concepção, atemporal e acontextual, ou seja, é uma concepção fraca de pessoa do qual vai ser válida para todos. O eu vinculado, por sua vez, pega e fala, olha, a concepção de eu, ou de pessoa, ou de indivíduo, ela vai estar sempre vinculada ao seu contexto, porque existem discriminações raciais, de gênero, de classe, das quais uma justiça deve lidar com isso e não rejeitar isso. E aí tem aqueles embates que muitas vezes tenho defendido que eles chegam às mesmas conclusões por argumentos diferentes, mas muitas vezes também não chegam a esses mesmos argumentos e geram embates violentíssimos, né? A questão da equidade. Bom, a questão da equidade é o problema da tradução. Não é um problema da tradução, é uma tradução mais próxima do que se traz da teoria da justiça de John Rawls, né? Ele é uma teoria com equidade, né? Bom, nova edição. Né? O problema da equidade é que John Rawls ele traz justice of fairness, né? Que, como muito bem o professor Evandro salientou para nós, ele é a justiça como um jogo limpo, né? Não propriamente equidade. Porque qual é o problema da equidade, Queixo? O problema da equidade traz a ideia da equidade aristotélica, em que algumas leituras de Aristóteles releituras de Aristóteles, né, aproximam a equidade como a ideia de meritocracia, etc. e tal, que é isso que quer se afastar da ideia de John Rawls. Não é uma ideia de meritocracia, não, está longe disso. Ele trabalha como uma ideia de jogo justo. Como que essa ideia de jogo justo, afinal, a gente não está jogando, a gente está vivendo? Bom, a ideia de jogo justo é pensar, olha, vamos jogar xadrez ou vamos jogar dama? Se vocês estipularem que vocês vão jogar dama, vocês vão seguir as regras da dama. Você não vai chegar lá e
vai inventar que uma bolinha da dama é o cavalo e vai dar uma volta em ele e vai acabar com o seu inimigo dando um golpe de L. Por quê? Porque um jogo justo pressupõe que ambos os jogadores ou as pessoas que estão participando daquele jogo vão estar envolvidas com as regras daquele jogo. Justice of Fairness prevê essa ideia. Olha, vamos estipular quais são os princípios que vão reger a nossa sociedade, e esses princípios as pessoas têm que estar trabalhando, pelo menos engajados, ou problematizando esses princípios, inclusive para a gente melhorar a nossa concepção de justiça, mas a gente vai ter que estar envolvida dentro disso. É uma questão de, olha, o ponto de partida vai ser justo para todos, as regras valem para todos aqui, não existe um cara que vale mais, outro cara que vale menos nessas regras, ou algumas regras que não se aplicam completamente às pessoas. Seria uma questão de equidade nesse sentido de um ponto de partida justo para todos e regras aplicadas para todos, basicamente assim, de um modo geral. Né? Eu vou... Esse é um ponto que eu não explorei no slide. Eu posso desenvolver um pequeno resumo mostrando onde estão essas referências dentro do livro, caso alguém queira aproximar um pouco mais para compreender o que está sendo envolvido nisso. Né? Acho que não tem mais perguntas, né? Tem uma sala vazia aqui. Não? Tem? Então, pessoal, como que a gente faz agora? 8h40, a gente começou o quê? 7 horas, 1h40 já? Acho que 1h40 tá mais ótimo, senão vou cansar todo mundo. O que vocês acham? Posso só aproveitar para salientar para vocês que chegaram os livros de vocês, falta só colocar no patrimônio da Justiça como Equidade e vai ser encaminhado para a Biblioteca dos Polos, né? Alguns exemplares para cada um. Justiça como Equidade vocês têm lá na biblioteca de vocês. E agora está chegando umas coisas muito legais enquanto vocês estão tentando realizar todas as tarefas. E aí está chegando a coleção do Reale, né? Isso aqui é um grande feito. Eu olho assim para vocês no meu tempo. Era difícil a gente conseguir acompanhar. Tinha que ficar na biblioteca lendo esses livros, porque você traz ali, por exemplo, vamos pegar aqui o texto 1. Você traz lá o livro 1, desde a filosofia antiga, né? Aí você vai passar lá para medieval, história da filosofia patrística escolástica, envolvendo ali a ideia da medieval, e explicando, chegando até os nossos tempos, né? Enfim, é uma coleção bem robusta, e ela traz, pelo menos, por exemplo, uma introdução, do qual vocês podem ter... Inclusive, eu vi aqui, tem uma apresentação de John Rawls da posição original, magnífica, né? Vocês podem ter acesso a ele. Está chegando na biblioteca de vocês, só falta colocar o patrimônio. E aí, para quem gosta um pouco mais, John Locke, o ensaio sobre o entendimento humano. 2 livros do Nietzsche, né? Genealogia da Moral, muito utilizada por filósofos, né, da política, da problematização que a gente traz aqui, e Além do Bem e do Mal do Nietzsche, né? Além das origens do totalitarismo de Hannah Arendt, né? São livros fresquinhos chegando para você na biblioteca de vocês, né? Provavelmente até o final do mês esses livros ia ser muito bom chegar para vocês aí, né? Então é isso, gente. Olha, fico disponível para a gente desenvolver os pontos que eu vi que o pessoal precisava abordar um pouco mais. São esses, né? E a dica que eu dou para vocês. Chegou numa questão dissertativa, explorem ela, desenvolvam. Não precisa escrever 2, 3 laudas, gigantescas laudas, para uma questão simples dissertativa, né? Mas desenvolvam o máximo possível 2 linhas, talvez não seja tão suficiente para abordar aquele elemento no qual vocês querem expressar. Então, desenvolvam um pouco mais para a gente ver o que está sendo compreendido dentro da questão que está sendo feita na questão dissertativa, né? E as objetivas a gente tem trabalhado agora nas tarefas, das quais ela é um exercício de fixação, ela tenta dificultar a leitura para vocês, ou ficar um pouco próximo uma da outra para vocês diferenciarem os argumentos principais. E é isso, pessoal. Não sei se vocês querem alguma pergunta a mais.
Jair, eu não entendi. Se vai ter uma questão da crítica de Sandel a Rawls na prova, provavelmente sim. Provavelmente sim. Porque ali tem um argumento da questão de, afinal de contas, esse princípio da diferença, será que se aplica no mundo real mesmo isso? E como se aplicaria esse princípio da diferença, já que não se coloca? Isso está bem nas últimas páginas do capítulo 6 da obra Justiça, que é a coisa certa a fazer, né? Ele traz esses elementos da qual ele rejeita tanto uma equidade proveniente de uma interpretação aristotélica quanto a de John Rawls do princípio da diferença. Eu indico aquela ali, pode ser uma das coisas além da equidade, colocar as referências dos slides da equidade e colocar também essa questão da crítica da Senha Rawls, que também foi um dos elementos iniciais da nossa abordagem, né? Que não foi propriamente uma crítica no primeiro texto que a gente deu do Álvaro de Vita, foi mais um desenvolvimento sobre ela. Não sei como geralmente o pessoal encerra, eles dão tchau, até logo e o pessoal fica pronto. Ou tem um período, 2 horas de aula, 3 aulas de hora de aula. Bom, estão falando que eu tenho que dar 4 horas de aula, então vamos trazer agora, vamos ler um pouco da história da filosofia antiga. Uma teoria científica, assim, vocês agora ficaram, já pensou mais 3 horinhas de aula? Então tá, gente, eu agradeço muito para vocês, agradeço as questões, vocês fiquem à vontade para me encaminhar os e-mails, né? Se vocês precisarem com questões que, sempre na medida do possível, eu tento responder o mais breve possível. Como eu tenho trabalhado e disponibilizado meu tempo para EAD, das 8 ao meio-dia, eu fico disponível para EAD, fico cuidando dos e-mails, desenvolvendo áreas do Moodle para ficar mais acessível para vocês e formulando os resumos em cima de dúvidas que o pessoal tem feito para melhor explicar talvez algum ponto que precisa ser explorado. Se vocês mandarem uma questão à tarde, talvez eu consiga responder à tarde mesmo ou à noite, mas é certo que no próximo dia pela manhã eu estarei disponível ali em cima desse tipo de questão de vocês. Eu agradeço muito, então, desejo uma boa noite para vocês e um bom retorno para casa de vocês e bem descansados. Vocês fiquem. Qualquer coisa, podem contatar por e-mail. Tchau, tchau, gente.